Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje é para a cidade belga de Mons, onde coisas incríveis aconteceram e eu vou contar tudo. Assista esse programa até o final e no final eu vou te explicar como concorrer a estes brindes incríveis que eu recebi de algumas pessoas, autores desses livros, e também um belíssimo chaveiro que eu trouxe do Museu da Cidade de Mons, direto da nossa jornada dos 100 mil. Aproveite e já vá se inscrevendo no canal, deixando o like no programa e também deixando o seu comentário. Certamente você não deve ter ouvido falar muito da cidade de Mons, na Bélgica. É uma bela pequena cidade que fica na região da Valônia. E tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial, muitas coisas aconteceram ali. E eu vou te contar tudo. Mons é uma cidade de língua francesa na Bélgica, situada na região da Valônia. Hoje a população é de cerca de 110 mil habitantes. E a cidade é bem próxima da fronteira com a França. E também está a 70 quilômetros de Bruxelas, a aproximadamente 240 quilômetros de Paris e 75 quilômetros de Lille. Mons é a capital da região da Valônia e recebeu também um dos quartéis generais da OTAN, que fica bem próximo da cidade. Foi também a capital europeia da cultura em 2015. É uma bela e pacata cidade belga com todas as atrações que uma cidade belga tem. Boa cerveja, batata, chocolate e também muita história das guerras mundiais. As marcas das guerras estão por toda parte de Mons, mas podem ser melhor observadas no museu muito bem montado que tem na cidade que nós visitamos dentro da nossa jornada dos 100 mil. Essa é a bela cidade de Mons, aqui na Bélgica. Aqui aconteceu em 1918 uma grande batalha que mudou o rumo da ofensiva alemã numa batalha ainda maior chamada Batalha da Fronteira. Então, aqui em Mons, além dessa batalha, que foi a primeira batalha onde os britânicos lutaram no solo francês, no solo belga no caso, a Força Expedicionária Britânica esteve em ação aqui pela primeira vez em Mons. Hoje, Mons tem um belíssimo museu, que é esse belo prédio que vocês estão vendo aqui atrás de mim, um prédio muito bonito e que tem um museu fantástico que eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Mas antes de falar da visita ao museu, eu vou falar do fato pitoresco que aconteceu aqui, um fato curioso, que foi a aparição nos campos de batalha de Mons dos anjos que salvaram os britânicos da derrota aqui em Mons. Então nós vamos agora conhecer o museu e vamos também conhecer essa história dos anjos de Mons. Vamos lá! E realmente essa história dos anjos de Mons é uma história muito famosa, não só ali na cidade, existem vários livros publicados, músicas inspiradas, histórias em quadrinhos, só não tem ainda um grande filme sobre a aparição dos anjos de Mons durante a Primeira Guerra Mundial. A Batalha de Mons
dia 23 de agosto de 1914, que foi, como eu disse, a primeira participação britânica em combate, ficou marcada pela chamada aparição dos Anjos de Mons. Vocês estão vendo aqui algumas gravuras que estão aqui no museu. A lenda e a narrativa dos soldados que estavam no campo de batalha é de que os alemães estavam se aproximando de uma maneira ameaçadora e iriam tomar a posição dos britânicos, quando anjos desceram dos céus e eram arqueiros, bowmen. Esses anjos eram arqueiros e, com seus arcos de luz, afastaram os alemães. E Mons, quer queiram, quer não, foi a primeira vitória britânica, porque mesmo mantendo uma posição defensiva, eles rechaçaram o ataque alemão e salvaram essa frente de batalha na chamada Batalhas de Fronteira, esse conjunto de batalhas conhecido como as Batalhas de Fronteira, e talvez se Mons tivesse caído, a ofensiva alemã teria muito maior, e aí a Batalha do Marne não conseguiria conter os alemães. O fato é que a aparição dos chamados Anjos de Mons serviu para motivar as tropas britânicas que, depois da sua estreia, embora defensiva, mas com sucesso, passaram a se sentirem ungidos, os soldados britânicos, pela causa justa em que lutavam. E os Anjos de Mons se transformaram numa grande peça de propaganda, e até hoje, como você vê aqui, uma capa de um disco ou uma ilustração de uma HQ, os Anjos de Mons continuam a serem referendados, cultuados, e muitos acreditam na aparição dos chamados Anjos de Mons. Não é a primeira história envolvida a aparição de anjos que a gente tem aqui próprio no canal. Já tem um programa sobre os anjos que salvaram os tanques israelenses nas colinas do Golã durante a guerra do Yom Kippur. Dê uma olhada aí na playlist sobre esse programa muito bacana, que tem a participação inclusive do pastor Antônio Júnior. Mas o fato é que aqui em Mons, a história dos anjos, a aparição dos anjos que salvaram os britânicos é muito famosa. Mons, na Primeira Guerra Mundial, foi palco de duas batalhas. A primeira no começo da guerra, em 23 de agosto de 1914, e a segunda batalha foi em 1918, já no último dia, nas últimas semanas da Primeira Guerra Mundial, e teve combate até o último minuto da Primeira Guerra Mundial. Em 23 de agosto de 1914, em seu primeiro confronto em solo europeu desde a Batalha de Waterloo, 4 divisões inglesas da Força Expedicionária Britânica, comandadas por Sir John French, lutaram contra o exército alemão por mais de 60 quilômetros no amplo Canal de Mons, na Bélgica, perto da fronteira francesa. A Batalha de Mons foi a última das 4 batalhas de fronteiras que aconteceram ao longo do mês de agosto na frente ocidental, entre as forças aliadas e alemães, logo no primeiro mês da Primeira Guerra Mundial. As 3 outras batalhas foram em Lorraine, na França, Ardennes, na Bélgica, e Charleroi, na França, e envolveram forças francesas sob o comando do general Joffre e também forças do Exército Expedicionário Britânico. O comando geral na área de Mons estava a cargo do general Charles Lanzerac. Essa batalha foi muito importante porque ajudou a conter o ímpeto alemão que poderia ter atingido Paris. Então a Batalha de Mons e a consequente Batalha do Marne, que iremos falar em outro programa, foram decisivas para impedir a conquista de Paris pela Alemanha, o que certamente provocaria uma nova dimensão e um novo rumo no conflito. Às 9 horas da manhã de 23 de agosto, os canhões alemães abriram fogo contra as posições britânicas em Mons, focalizando o ponto mais alto ao norte de uma saliência em volta do Canal de Mons. Quando a batalha terminou, após 9 horas, cerca de 35 mil soldados britânicos haviam entrado em combate e um total de 1.600 baixas. Esse primeiro dia de combate britânico na Primeira Guerra Mundial terminou com um recuo e uma certa decepção, embora a firmeza do exército inglês tenha atrasado o avanço alemão em um dia.
Algumas semanas depois da batalha, no entanto, a imaginação pública britânica elevou Mons ao status mítico e aqueles que morreram como heróis foram glorificados. E com isso, a derrota britânica passou a parecer mais uma vitória em retrospecto. Hoje, os historiadores militares atribuem sim um sucesso à posição britânica mantida com muito sacrifício em Mons e depois um recuo controlado. Isso serviu para diminuir decisivamente o ímpeto das forças alemãs, levando a um impasse no Marne que salvou Paris. A lenda mais comum entre essa mitologia criada em torno de Mons foi a já citada dos Anjos de Mons. Estes anjos teriam aparecido no campo de batalha carregando uma espada flamejante e enfrentou o avanço dos alemães, impedindo seu progresso. E o impasse permaneceu nessa região. Mons ficou ocupada pelos alemães durante 4 anos. E eles não conseguiram avançar e nem os aliados conseguiram empurrar os alemães de volta. E durante um bom tempo, a cidade permaneceu quase que como uma terra de ninguém, embora o seu ponto estratégico era muito cobiçado pelos aliados. E houve um esforço no final da guerra para retomar Mons. E aí aconteceu a Segunda Batalha de Mons, em 1918. No último mês da guerra, as forças aliadas avançaram em todas as frentes. Os canadenses, com mais de 40 mil mortos e feridos desde agosto, fixaram Mons como uma cidade de grande valor simbólico. A partir daí, as tropas britânicas e os canadenses tiveram então a chance de capturar Mons no último dia da guerra. O exército alemão, embora derrotado, lutou violentamente na retaguarda enquanto recuava em direção a Mons. As tropas canadenses chegaram após muito esforço, no dia 10 de novembro, nos arredores de Mons. Circulavam rumores que a guerra acabaria em breve, mas o general Currie tinha ordens para capturar a cidade. Então as tropas canadenses abriram caminho na manhã de 11 de novembro, juntamente com ingleses. E os civis belgas os saudaram como libertadores. A cidade de Mons era simbólica, pois foi onde a Força Expedicionária Britânica havia lutado seu primeiro confronto com os alemães em 1914. Retomá-la no último dia da guerra foi um símbolo poderoso. E a cidade também esteve sob ocupação alemã durante toda a guerra e foi usada como um centro logístico importante. O general canadense Currie queria tomá-la para quebrar o moral alemão e garantir que eles não tivessem mais força nas negociações. Essas duas batalhas, a primeira e a última, ficaram marcadas na história militar britânica, inglesa, canadense. Todos eles deixaram ali seus mortos e muitas histórias foram contadas. Acompanhe agora a nossa visita ao cemitério que existe próximo a Mons, um cemitério militar, onde cada lápide conta uma história. Em nossas andanças pelos campos de batalha, memoriais, monumentos, museus, cemitérios, tive a oportunidade de visitar alguns cemitérios onde a história está enterrada, onde os soldados estão em seu descanso eterno. Estive no cemitério de Monte Cassino, de El Alamein, no cemitério de Arnhem, da Ponte Longe Demais, no cemitério brasileiro em Pistoia, e tudo isso está lá na nossa playlist. Dê uma olhada aí no canal que você vai encontrar esses vídeos destes cemitérios. Mas hoje, aqui em Mons, na Bélgica, onde aconteceram duas batalhas,
a primeira batalha em 1914, que foi a primeira batalha onde os britânicos estiveram envolvidos, a estreia dos britânicos na Primeira Guerra Mundial. E depois, a última batalha dos britânicos também aconteceu aqui em Mons. Daí já um fato interessante. 4 anos se passaram, uma primeira batalha em 14, uma última batalha em novembro de 1918. Ou seja, durante 4 anos, os inimigos lutaram e morreram e não avançaram nem retrocederam. Isso é impressionante. E este pequeno cemitério de Saint-Symphorien, aqui em Mons, traz uma história incrível, ou melhor, muitas histórias. Cada lápide é uma história. Eu vou contar algumas para vocês. Por exemplo, aqui temos 4 tumbas de soldados britânicos e se vocês observarem, aqui está escrito A Soldier of the Great War. Desconhecido, menos para Deus. Ou seja, aqui nós temos 4 soldados desconhecidos, soldados que não foram identificados no campo de batalha. Mas alguns foram identificados. E eu vou contar outra imensa curiosidade. Enquanto vocês observam aqui em frente, esse é o campo de batalha da Batalha de Mons. Aqui esses soldados lutaram e aqui eles caíram. Vejam a história desse soldado. Esta é a tumba do soldado John Parr, o túmulo dele. John Parr tinha 16 anos e se alistou para vir servir ao exército inglês, ele é inglês. E junto com os seus colegas do Middlesex Regiment, ou seja, um regimento tradicional britânico, foi o primeiro soldado britânico, o primeiro soldado inglês a cair em combate. Aos 16 anos, ele tombou aqui nesse campo ao fazer um reconhecimento no dia 21 de agosto de 1914, 2 dias antes da Batalha de Mons, que foi no dia 23 de agosto. John Parr tinha apenas 16 anos. Foi o primeiro soldado inglês a morrer durante a Primeira Guerra Mundial, no dia 21 de agosto de 1914. E bem em frente a ele, vocês veem que a gente não está fazendo aqui nenhum corte, aqui está a sepultura do John Parr. Bem em frente a ele está o George Ellison. E qual a história do George Ellison? Se vocês observarem, ele morreu no dia 11 de novembro de 1918, no dia em que a Primeira Guerra acabou. Ellison morreu aos 90 minutos restantes, ou seja, faltava 1h30 para a guerra acabar, porque a Primeira Guerra Mundial ela teve um horário estabelecido nas negociações de rendição alemã, que a guerra acabaria às 11h11, 11 de 1918. 90 minutos antes, George Ellison caiu em combate. Então a gente tem o John Parr, o primeiro soldado inglês a ser vitimado aqui na guerra, a cair em combate em 21 de agosto de 1914, e temos o último soldado inglês a cair em combate no dia 11 de novembro de 1918. O primeiro e o último inglês deixaram a sua vida aqui nos campos de Mons. Uma outra história, como eu disse, o cemitério aqui em Mons, de Saint-Symphorien, tem cada lápide uma história. A desse rapaz, George Lawrence Price, faleceu também no dia 11 de novembro de 1918. Só que ele não era inglês, ele era canadense. Você identifica pela folha característica, símbolo do Canadá. Este foi o último soldado britânico a morrer na Primeira Guerra Mundial. E ele morreu 2 minutos antes do armistício, ou seja, a guerra terminaria às 11h11. Ele faleceu, foi atingido mortalmente às 11h09. Mais uma vida que a Primeira Guerra levou nesse combate aqui em Mons, na Segunda Batalha do Mons em 1918.
Isso é curioso, não é? O fato de que a Primeira Guerra Mundial teve hora e dia para terminar. A Primeira Guerra Mundial, os alemães, embora estivessem ocupando o território dos inimigos na França e na Bélgica, eles negociaram a paz com os aliados. E nessa negociação foi fixada uma data para acabar a guerra, que foi o dia 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos de 1918. Ou seja, 11 do 11, às 11 e 11 do dia 11 do 11 de 1918. Isso ficou marcado. Mas isso custou ainda várias vidas, como vocês viram aí na história dos últimos britânicos, também certamente alemães, que morreram porque o combate foi lutado até o último segundo. Uma história estranha, incrível, né? E também um pouco de ignorância. Para que marcar a hora, né? Se é para ter a paz, que seja o mais rápido possível. Com isso, mais vidas foram ceifadas. Toda uma geração britânica foi lançada em Mons. Você vê que o John Park foi o primeiro britânico a morrer. Ele morreu aos 16 anos de idade, né, em 1914. E o último, que foi o George, ele morreu com 40 anos de idade no dia 11 de novembro de 1918. Ou seja, 16 a 40 anos, todos os britânicos nessa faixa etária foram jogados na Primeira Guerra Mundial, na luta terrível da Primeira Guerra Mundial, que foi a guerra que mais vitimou militares, mais do que a própria Segunda Guerra. 9 milhões de soldados morreram nos campos de batalha, é muito. Não é? A Segunda Guerra teve 36 milhões de mortos, mas aí muitos mais civis foram atingidos. Os soldados desta história aqui do cemitério de Saint-Symphorien e do campo de batalha de Mons estão enterrados lá ao fundo. E aí você vê outras lápides em formato diferente. Mas este é um cemitério militar, aqui não tem cidadãos comuns enterrados. Mas acontece que aqui em Mons, e essa é uma característica que eu não tinha visto até hoje nos cemitérios de guerra que visito, que soldados britânicos, canadenses, ingleses e soldados alemães, ou seja, os inimigos, estão enterrados lado a lado. Se você observar aqui, é um soldado, um guerreiro desconhecido alemão. Todas essas tumbas de formato alemão com a cruz teutônica são soldados alemães que estão enterrados. E lá ao fundo, os soldados britânicos estão lado a lado, no mesmo campo de batalha e no mesmo cemitério. O campo de batalha está lá ao fundo. Lutaram por essa terra, aqui na Bélgica, e estão enterrados na terra pela qual lutaram. Os inimigos mortais enterrados juntos, lado a lado. Isso de Mons é muito surpreendente. Um lugar que tem tantas histórias incríveis, como a desses soldados que estão enterrados lado a lado, inimigos mortais. Você tem a história do primeiro soldado britânico que lutou aqui em Mons e foi o primeiro a ser vitimado, com 16 anos apenas, e aí você pega o último soldado inglês que faleceu e está enterrado frente a ele e que tinha 40 anos de idade. Então toda uma geração foi jogada aqui nesse combate e estão enterrados lado a lado, inimigos mortais, enterrados lado a lado. Não é à toa que aqui em Mons existe a história dos anjos de Mons. Os anjos de Mons teriam surgido, são arqueiros que desceram sobre as tropas britânicas, afugentando os alemães. E a partir daquele momento, os britânicos conseguiram sustentar a importante posição aqui em Mons. Bom, essa história eu já contei na nossa visita ao museu, e vocês viram algumas peças referentes a ela. Mas estar aqui no cemitério em Mons, o cemitério onde estão enterrados estes combatentes, reforça um pouco essa energia e essa aura mística que o campo de batalha de Mons carrega.
E o Museu de Mons captura isso muito bem. Ele tem uma série de artefatos, uniformes, armamentos, todos estes itens estão expostos de uma maneira bem bacana que você pode visualizar tranquilamente enquanto caminha pelas alas do museu, observando atentamente cada um destes itens e pesquisando um pouquinho de cada uma daquelas histórias que estes itens nos mostram, desde a frente de batalha, desde os soldados, os objetos pessoais dos soldados, a vida nas trincheiras, e também falando sobre a população de Mons, como eles viviam durante essa batalha que acontecia na porta de suas casas. É só estando ali para você ter uma dimensão, e visitar esse museu foi algo assim muito importante no nosso aprendizado sobre a história militar, especificamente sobre a Primeira Guerra Mundial. Após a libertação de Mons, em 1918, a cidade viveu de uma maneira pacífica, calma, mas sempre ali naquela região, disputada entre franceses e alemães. Foi construída a linha Maginot, a Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler, renasceu forte, inclusive militarmente, e passou a ameaçar novamente aquela região, mas a vida seguia em Mons. Até que a Segunda Guerra Mundial começou e, novamente, os alemães estavam às portas da cidade. Dessa vez não houve batalha em Mons, mas houve sim uma avalanche alemã, a Blitzkrieg, que ocupou a cidade. Os alemães ocuparam não só a cidade como a Bélgica e a França, e a cidade de Mons passou a viver então sob ocupação alemã. E no museu você encontra muitos artefatos que mostram a ocupação alemã, a importância dessa região da Valônia para os alemães e a maneira como eles absorveram os belgas. Inclusive foi criada uma divisão, a divisão Valônia, com voluntários belgas que lutaram no exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Isso está tudo aí no museu, vamos conferir. Aqui a gente sai da seção da Primeira Guerra Mundial e começamos a entrar na história de Mons durante a Segunda Guerra Mundial. E obviamente, como toda a França, Mons foi ocupada pelos alemães e ocupada até o final de 1944. E essa ocupação, obviamente, deixou marcas na população de Mons. E essas marcas são sentidas até hoje. E aqui existem muitas provas dessa ocupação alemã. Essa faixa é uma peça de propaganda, né? A Alemanha vitoriosa em todas as frentes. Durante a ocupação alemã, aqui em Mons, e não só aqui, mas em toda a França, em toda a Bélgica, na Holanda, nos países que os alemães ocuparam, eles procuraram assimilar a população que não era judeus, porque os judeus eram todos deportados, e aqui em Mons, na Bélgica, também aconteceu a deportação de judeus para os campos de concentração. E aqui é uma outra peça de propaganda, estimulando a população dessa região, os da Valônia, né, valões, para que se inscrevam nas forças armadas alemãs e passem a lutar a guerra do lado alemão. E muitos habitantes de Mons, muitos belgas e muitos dos países que foram ocupados pelos alemães atenderam a esse chamado e lutaram pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Então essa faixa incrivelmente sobreviveu e é uma prova
de como os alemães foram recebidos pelas populações ocupadas. Mas em 1944, os libertadores chegaram os americanos. Após batalhas terríveis, desde a Normandia, desde o dia D, houve uma rota da liberdade até chegarem à cidade de Mons, e os americanos foram recebidos com muita festa e a cidade de Mons foi finalmente libertada. E aí a sua vida seguiu pacata, uma cidade tranquila, que traz na guerra, primeira e segunda, as marcas que até hoje atraem pessoas para conhecerem um pouco mais dessas histórias, como nós estivemos em Mons para conhecer essa história e poder contá-la para vocês. E no final de 1944, começo de 1945, os combates se aproximaram de Mons e finalmente os americanos, vocês estão vendo aqui um belo jipe daquele período, os americanos conseguiram libertar a cidade e a população saiu em festa para receber os libertadores. A partir daí, Mons tomou um caminho de desenvolvimento, é uma cidade importante na região e de paz. Hoje ficam as lembranças, né, como essas armas que estão aqui expostas, armas americanas e alemãs, e entre fotos e documentos do que restou da guerra, do período da guerra. O museu é muito bem cuidado, muito bem visitado. Todo primeiro domingo, que é hoje, do mês, durante o ano, todo primeiro domingo do mês, a população tem acesso sem pagar nada. Eu e o Chico conseguimos entrar aqui sem ter que pagar nada, porque a gente chegou aqui em Mons no domingo. E foi um prazer visitar esse museu, muito bem cuidado e me surpreendeu. Espero que vocês tenham gostado da cidade de Mons, como eu gostei, foi muito bom passar por ali. Trouxe de Mons um chaveiro para vocês, um chaveiro da Primeira Guerra, um chaveirinho bem bacana, que eu vou sortear. Além desse brinde, do belíssimo chaveiro da Primeira Guerra Mundial, você também estará concorrendo ao livro do Tenente Marcelo Pimentel sobre 3 missões de resgate, que ele narra brilhantemente. Marcelo é tenente-coronel de infantaria do Exército Brasileiro, belíssimo livro. Outro militar que nos enviou o livro é o nosso amigo Nestor. O Nestor escreveu de Guadalcanal a Creta e esse livro pode ser seu. Ele narra suas viagens pelos campos de batalha, pelos memoriais e os seus mergulhos nos naufrágios de guerra. Muito legal o livro. E o Flávio da Hobbycraft, a maior empresa brasileira de plastimodelismo, nos enviou
o Headlights in Waiting, ou seja, um livro sobre os aviões soviéticos que estão armazenados esperando para uso ou enferrujando. Esse livro é muito legal e muito bem ilustrado, tá bom? Além disso, você pode ganhar também uma camisa do Viagem pela História e o chocolate do paraquedista alemão, o Coca-Cola, que o Han nos enviou direto da Alemanha. Todos esses brindes serão sorteados para um único vencedor. Então, deixe o seu comentário ao final desse programa, se inscreva no canal e dê o like. Com isso, você estará automaticamente concorrendo ao sorteio dos nossos brindes, ok? E eu trouxe isso tudo para vocês, principalmente o chaveiro lá de Mons, como um pedacinho da viagem da nossa jornada dos 100 mil. Obrigado a você por fazer parte dos nossos mais de 100 mil inscritos, tá bom? Espero que tenham gostado do programa e até a próxima.